Fala galera, tudo tranquilo? Tudo beleza? Bem-vindo ao Projeto Escola na Web. Hoje vamos iniciar uma série aqui, pessoal. Eu gostaria de falar um pouco sobre um cientista que tem um papel importantíssimo na história da ciência e é uma playlist nova que nós estamos iniciando aí no canal, espero que vocês gostem. Nós vamos falar da obra e das particularidades da vida de cada um dos cientistas. Isso muitas vezes a gente está estudando, não tem nem tempo de saber. Às vezes vê o nome do cientista numa equação, numa referência bibliográfica, mas nem para saber o que essa pessoa passou. E alguma das nuances, alguma das questões a respeito da vida dessa pessoa podem inclusive ser fatores de motivação para nós, beleza? Hoje vamos falar sobre Galileu Galilei, pessoal. Esse que foi o responsável por uma fase aí de transição entre a crença teológica para a ciência da maneira que a gente conhece hoje em dia, a ciência moderna, tá? Por isso ele é dito o pai da ciência. Além de físico, de astrônomo, de matemático, ele teve enormes contribuições em todas as áreas desse conhecimento, tem vários livros escritos e assentou os tijolos para que outros grandes viessem a subir depois dele. Ele tinha 6 irmãos, era o primogênito da casa, iniciou seus estudos, pessoal, aos 7 anos no colégio de jesuítas na Toscana. E aos 17 anos ele manifestou até interesse em ser padre. Vale destacar que o Galileu era um homem religioso, tá, pessoal? Ele era bastante católico e fervoroso, ao contrário de que muitos podem pensar devido às controvérsias da sua vida, que nós vamos ver mais adiante. Mas o seu pai o desestimulou. E ele, com os 19 anos, entrou na Universidade de Pisa para estudar medicina, pessoal. Iniciou o estudo de medicina e acabou abandonando 2 anos depois. Os motivos da desistência do Galileu em estudar medicina são controversos. Alguns historiadores acreditam que aparentemente ele foi desestimulado porque era mais o interesse do pai do que dele próprio estudar medicina. Ele mesmo não queria ser médico. Existem os que afirmam que aparentemente ele abandonou por problemas financeiros. Mas fique em aberta essa questão. Pessoal, então apesar de ter abandonado a universidade nesse momento, ele continuou se dedicando à matemática, à física, à astronomia, que eram suas grandes áreas de interesse. E devido à publicação de suas teorias sobre princípios de hidrostática, ele obteve uma notoriedade relevante nessa época, de maneira que foi convidado para lecionar, para ser professor na Universidade de Pisa, que ele havia iniciado os estudos de medicina. E ali ele ensinou uma série de cadeiras, principalmente nessa área de matemática, de física, da astrologia, que era a ciência da época. E bem, pessoal, com 28 anos ele foi lecionar, se tornou professor na Universidade de Pádua. E aí sim ele fez uma carreira longa como professor, permanecendo aí por 18 anos, conforme a historiografia. Nessa época começam a se destacar os seus escritos a respeito de astronomia, que são as grandes controvérsias que envolvem o nome do Galileu Galilei. Ele começa a escrever bastante sobre o funcionamento do universo, tá? E começa também a defender uma tese que era, na verdade, do Nicolau Copérnico, o italiano que já tinha escrito livros a esse respeito antes dele. As crenças teológicas da época afirmavam que a Terra era o centro do universo, pois se Deus tinha criado o mundo e os humanos estão na Terra à imagem e semelhança de Deus, a Terra então é o centro de todo o universo e tudo orbita em torno dela. Isso fazia bastante sentido a partir das afirmações de Aristóteles e a partir dos estudos teológicos. A proposição de Nicolau Copérnico é que na verdade o Sol era o centro do universo. Teoria essa que recebeu o nome de heliocentrismo. Em 1633, Galileu é julgado pela igreja e acusado de heresia devido à defesa aberta que fazia do heliocentrismo. Temendo a tortura que era possível na época, depois da condenação nos tribunais de Inquisição, e também por não querer um conflito com a religião que ele cultivava porque era um homem de fé, Galileu acaba voltando atrás e declarando que a teoria de Copérnico nada mais era do que uma mera hipótese, para que não tivesse maiores repercussões no seu conflito, na sua treta com a igreja, né?
Da mesma forma, ele continuou com a condenação, mas a sua condenação foi convertida para prisão domiciliar, onde ele permaneceu continuando estudando e escrevendo. Então continuou atuando como escritor e divulgando ideias que ele vinha desenvolvendo no campo da física. Apesar da controvérsia que envolve a questão do heliocentrismo, a Galileu tem várias outras contribuições, tá? Então, movimento uniformemente acelerado foi estudado por ele, o movimento pendular foi estudado por ele e, importantíssimo, a lei da queda livre, pessoal. Quem nunca viu aquele desenho da Torre de Pisa e aquela insinuação que ele atirava objetos lá de cima, né? Na verdade, não existe um registro historiográfico de que isso é verdade, mas fato é que ele notou uma relação mecanística no fenômeno de queda de corpos que é muito contraintuitiva, principalmente para a época dele, pessoal. Nós estamos falando lá de 1500 bolinha, né? Então você já imaginou, o cara conseguiu diferenciar que um corpo bastante pesado e um corpo bastante levinho, ou seja, eu jogo uma bola de ferro e uma pena e as duas chegam ao mesmo tempo no solo. Mas isso não está acontecendo de fato na natureza, porque a bola de ferro sofre muito menos resistência do ar, mas a gravidade que atua e acelera os dois é idêntica. Num experimento em que a resistência do ar fosse anulada, os dois chegariam ao mesmo tempo no solo. Isso foi uma percepção revolucionária, né? E bastante contraintuitiva, que choca quem olha para a época e nota como é que ele conseguiu perceber essa relação, apesar da limitação que ele tinha. Ele também descreveu algumas luas, tá? E vários satélites. Ele, na verdade, desenvolveu o primeiro telescópio e com isso ele conseguiu ampliar numa escala inimaginável para a época a percepção e a qualidade com que ele via objetos no sistema solar. É interessante notar também que, em relação às chamadas manchas do Sol, que era um tema muito em voga na época, ele se empenhou tanto em estudar manchas do Sol, aparências diferentes na superfície do Sol, que por olhar sem proteção, ele no fim da vida estava praticamente cego por ter se dedicado tanto tempo a esses estudos. Finalmente, pessoal, vale destacar que em 1997 a igreja se desculpou formalmente com Galileu, fez uma desculpa póstuma, né? Através de João Paulo II, que era o Papa na época, que proferiu desculpas públicas por tudo que o Galileu passou, haja vista que a igreja já não vê mais um conflito entre a percepção da teologia e a crença no heliocentrismo, que é tomada pela ciência moderna como verdadeira a partir das observações atuais que vão fortificando, que vão fortalecendo essa percepção como verdadeira. Pessoal, é isso, espero que você tenha gostado, espero que esses vídeos sobre os cientistas te motivem pelos desafios, pelos obstáculos, pelas reviravoltas que eles passaram. Esse foi o primeiro, nós brindamos aí com o Galileu, espero que vocês tenham gostado, dê um like, compartilhe aí para a galera acompanhar o vídeo, ajuda o projeto. Um abraço e até a próxima, pessoal. Falou, fui!